Com certeza você conhece um cara chamado Casimiro, o Casé TV, o cara onde você assiste os jogos da Copa, aquele cara gente boa, gente fina, que fez um react, inclusive, da Minha Casa e que também fez um react de um pitch, né, que a gente recebeu aqui no Primo Startups. Esse cara querido por todos, não é? Trouxe um grande parceiro, amigo, sócio também, um dos caras mais inteligentes que eu conheço, o que eu chamo de o Damodaran brasileiro aqui, para calcularmos quanto vale o negócio do Casimiro. E, cara, eu tô pensando, sabe o que agora? É loucura. Tô pensando assim, esse cara vai querer reagir ao nosso vídeo e aí ele vai reagir eu falando quanto vale o tamanho do negócio do Casimiro. Vai dar problema. Editor, tem que editar esse negócio aqui. Leandro, muito obrigado por ter vindo. Prazer meu, Thiagão. Tá bom? Muito prazer em ter você aqui, Leandrão. E, cara, antes de a gente começar, recado importante pra galera, né? Aquele que a gente combinou. Qual que a gente combinou? Qual que a gente combinou? Pede pra galera se inscrever, pô. Ah, tá. Já dá um bom corte. Você vê minha intimidade com o YouTube, claramente é a rede social que eu tenho que começar a meter mais a cara. Mas não deixa de se inscrever no canal, dar seu like e deixar o comentário final depois que você ver o vídeo todo, dizendo se você concorda ou não com esse valor que a gente vai encontrar aqui. E se você tivesse dinheiro, se você compraria. É uma boa opção nas também. redes sociais. Agora, a grande dúvida é, será que Casimiro venderia pelo preço que a gente vai chegar aqui? Não sei, né? Será? Não sei. É muito dinheiro? Pra mim é. Pra você? Depende pra quem é. Talvez se pro pra você Casimiro. pra mim é também. Vamos lá. Qual que é a lógica aí, Leandro? O que você fez pra gente chegar no valuation? Aliás, posso só fazer um disclaimer antes? Qual que é a diferença do valuation e do equity, né? Porque às vezes a gente fala o valuation, e valuation na verdade é o processo pra gente chegar a quanto vale o equity do negócio, que é o valor da companhia ou o valor do negócio do Casimiro, né? Então quando a gente fala o valuation, quanto vale o valuation e tal, é quase que uma licença poética pra gente falar, não é mesmo? Valuation é um termo bonitinho que a gente adora portar lá de fora pra dizer que a gente tá tentando descobrir quanto que vale alguma coisa. A gente normalmente tenta fazer isso com empresas. Só que de vez em quando um influencer cresce tanto que ele acaba virando uma empresa em si, tem até um CNPJ e tudo mais, e a gente pode brincar, né? Sempre muito mais difícil, mas a gente pode brincar de tentar descobrir quanto ele deveria valer. E aí até a curiosidade, que uma vez eu fiz do Luva de Pedreiro, né? O próprio Casimiro reagiu ao do Luva de Pedreiro, dizendo mais ou menos que, cara, eu acho que eu tinha achado que valia 9 milhões, alguma coisa assim. Ele falou, pô, 9 milhões ele vai ganhar esse ano. Então é até bom a gente gravar esse vídeo pra mostrar a diferença entre valuation e quanto dinheiro o cara vai colocar no bolso. Tem uma grande diferença entre essas duas coisas. É verdade, porque, por exemplo, o Luva de Pedreiro faria 9 milhões no ano, mas se de repente decidisse parar de aparecer lá, talvez não faria nada. Ou faria muito menos, a ponto de justificar talvez esses 9 milhões de valuation. Né? Exatamente. Tem custo de oportunidade, tem uma série de coisas. Ó, pra você que já decidiu ou está no processo de decidir se você vai se inscrever nessa próxima turma do Meu Milhão, eu quero dizer pra você o seguinte, meu grande amigo e sócio, talvez o Damodaran da nossa geração, especialista em valuation, aqui da casa, o Leandro prometeu que vai dar uma aula no do Meu Milhão. É isso mesmo, Leandro? O Thiago me elogia, assim, porque ele sabe que eu não sei reagir a elogio. Eu fico travado. Mas eu vou dar uma aula, quiçá duas, que eu tô pedindo muito ao Thiago para separar em 2 aulas e eu acho que agora eu vou conseguir. Muito bom. Olha, o pessoal sempre elogiou. Eu tenho certeza que vocês também vão amar nessa turma nova, tá bom? Leandro, vamos lá, cara. O que a gente modelou aí? Então, a gente tentou puxar o máximo de dados que a gente conseguiu encontrar na internet sobre como o Casimiro ganha dinheiro. É difícil achar os dados, não é igual uma empresa aberta que tá tudo lá bonitinho para você. Então vocês têm que levar em consideração que muitas das coisas que estão aqui não necessariamente refletem perfeitamente a realidade. Mas é o que a gente conseguiu encontrar. E aí, com base nisso, a gente vai tentar descobrir quanto vale o Casimiro. Então, ele tem... O Casimiro não, o negócio dele, né? O negócio do Casimiro... pelo amor de Deus, gente, ninguém vai comprar uma pessoa, não pode... Acho que desde Roma antigo não pode muito fazer isso. Mas no caso do Casimiro, ele tem um CNPJ, provavelmente não fatura o próprio nome e tudo mais. E ele ganha dinheiro de 4 formas. Tem ideia de 4 formas são essas? No chute. Eu tenho ideia. Twitch, ele faz as streams, é o que deixou ele muito famoso. YouTube, canal dele também. E é até bom que você vai poder dar uma olhada nos números e falar se bate, você tem uma noção boa sobre isso. A TNT Sports, que a gente pegou uma métrica lá de quanto que ganham os apresentadores e tentou jogar isso um pouco pra ele. E também os patrocínios que ele ganhou agora, principalmente na Copa, né? Ele fechou com o Nubank, McDonald's, iFood, enfim, porrada de gente deve ter ganhado uma grana bonita fazendo isso. Vamos começar por Twitch, pode ser? Vamos nessa. Então, vazaram alguns dados da Twitch que mostraram quanto que o Casé ganhou entre 2019 e 2021. Não só o Casé, como vários outros streamers famosos. Esses dados mostraram pra gente que entre 2019 e 2021,
ano, o Cazé conseguiu faturar só com a Twitch 3 milhões de reais. Entre 2019 e 2021? 2019 e 2021, exatamente. Só que... Quanto dinheiro? 3 milhões de reais. Ele faturou 3 milhões, só que, putz, isso parece pouco, né? Porque a gente conhece outras pessoas que faturaram mais na Twitch e tal, o Cazé é enorme lá dentro. Só que isso foi até 2021, que ele deu um estouro muito grande, principalmente esse ano de 2022. Então a gente vai ter que levar isso em consideração na hora da gente fazer as nossas projeções de quanto que o Cazé vai faturar daqui para frente. E é até bom já falar disso, porque quando a gente vai fazer valuation, não importa muito quanto que faturou dali para trás, porque aquele dinheiro já tá no bolso do Cazé, ou de quem é o dono da empresa, enfim. O que importa pra gente que quer investir no Cazé, ou quer investir numa empresa, enfim, quer comprar um novo negócio, é o que esse novo negócio vai fazer daí em diante, porque é essa grana que você vai ter direito uma vez que você compre parte do equity dele. Então não tem problema se esses dados forem muito diferentes do que eles são agora, porque a gente pode mudar isso na hora de fazer as projeções. Então essa é mais ou menos a pista que a gente tem do quanto ele pode faturar na Twitch, que certamente já aumentou muito para esse ano. Só para ter uma ideia, ele teve 27 milhões de horas assistidas na Twitch entre 2019 e 2021, e aí fazendo uma regra de 3 por quanto ele deve ter esse ano, daria um faturamento entre 8 e 9 milhões de reais. Isso assumindo que tudo vai continuar igual. Pode ser um pouco maior, deve ser um pouco maior, na verdade, mas ele ainda tem bastante espaço para crescer, principalmente quando a gente olha para outros streamers, por exemplo, o Gaules, quando os dados vazaram também, ele estava ganhando 15 milhões de reais. Então, sem dúvidas, o Cazé consegue crescer bastante ainda nesse meio antes de estagnar. Tudo tem um limite, né? Ele não pode crescer nesse ritmo ad eterno, senão ele ficaria muito maior do que, sei lá, o PIB do Brasil, se ele crescesse assim para sempre. Então, esse foi o primeiro ponto, Twitch, que a gente teve que fazer um pouco dessa regra. Então, o primeiro ponto, assim, você assumiu 27 milhões de horas, é isso? 27 milhões de horas. Entre 19 e 21. Em 22 você está assumindo 70 milhões de horas e 23, 135 milhões de horas. Exatamente. E aí você está fazendo, cara, mantendo a mesma proporção, 3 milhões de reais entre 19 e 21, 8 milhões de reais 22, aí 15 milhões de reais e assim por diante. E aí eu projetei até 2025, o que vocês podem dizer que eu acho que ele vai continuar mais tempo, acho que ele vai continuar menos tempo, mas um fato é que é muito comum quando um influencer ganha muito dinheiro, ele decide, cara, eu quero parar, eu acho que a fama não compensa o dinheiro que eu ganho, ou já tem tanto dinheiro que não faz mais sentido eu continuar me propondo a fazer isso. Então, por via das dúvidas, eu decidi parar em 2025. E lembrando, quando eu fiz o Valores do Luva de Pedreiro, eu parei um pouco tempo depois, assim, acho que 80% do valor dele vinha dos 2 primeiros anos. E, de fato, ele foi lá e decidiu também parar, depois voltou, enfim, uma confusão. Eu acho que às vezes não é nem parar, eu acho que assim, você acaba tendo tantos outros projetos que cada projeto, por exemplo, esse projeto ele acaba tendo menos relevância no business dele, ele começa a destinar menos tempo para isso. Às vezes ele não para, mas ele tira o pé. Às vezes o cara começa a ir mais para, minhas convicções e etc. Ele deixa de levar aquilo com tanta disciplina. Diminui mesmo. Eu acho que foi bem prudente o que você fez aí. Eu concordo, até porque ele gasta muito tempo fazendo. Se não me engano, acho que ele streama 12 horas. Assim, é coisa de louco. E faz todo sentido ele querer ir para outros projetos que vão ter escala maior. Você sabia que eu produzo menos vídeos hoje do que eu produzi ano passado? E ano passado eu produzi menos vídeos do que eu produzi no ano anterior. E assim por diante. E ainda assim, todos os anos, 6 anos consecutivos, eu cresci meu AdSense. A sua escala é muito maior agora. Você distribui para muito mais gente. Porque você tem conteúdo passado crescendo, que ainda dá visualização. Então, mesmo produzindo menos vídeo, você tem esse cruzamento. Talvez nosso canal tenha ganho relevância, então o nosso AdSense tem aumentado, né? O custo por milhar. Então, e o dólar também subiu, né? Então acho que você tem tudo isso, né? Aliás, Casimiro tá fazendo um bom hedge pra crise, né? Qual? De ganhar em dólar? Ganho em dólar? É um bom ponto, assim. Se tudo der errado, o faturamento dele acaba aumentando um pouco. É até engraçado que a galera que faz a mesma coisa lá fora acaba ganhando mais dinheiro porque lá fora tem um mercado consumidor maior, então tem mais marca patrocinando, querendo anunciar. Enfim, a gente vai acabar parando em 2025. É uma medida de prudência, assim. Você pode até baixar a planilha, vamos deixar a planilha pra eles, quer? Vamos mandar pro Casemiro a planilha aí, pô. Se você quiser, você pode jogar os números reais aí. Mas enfim, acabei fazendo até 2025, vou manter isso para todas as outras fontes de dinheiro dele, que são YouTube, TNT e patrocínios. Cara, aqui a gente fez o seguinte, né? A gente fez um cálculo de 83 milhões de visualizações por mês, mais ou menos. Só que, cara, tem muitos fatores aqui. A gente tá no período de Copa, tem cortes lá de Copa. É uma coisa muito difícil de ser replicada. Talvez daqui a 4 anos isso aconteça, né? Mas até lá é difícil. Considerando um CPM de mais ou menos 75 cents, né? No canal do Primo, o nosso CPM vai ser 4, 5, 6 dólares. É um nicho diferente, as pessoas têm um poder aquisitivo diferente. Então, acho que a gente até bateu um pouco com o número que vazou dele, né? Da Copa, que deu 75 cents, Deu né? 75 cents dólar, vezes 5,5, vamos botar aí. Daria mais ou menos esse faturamento, assim, por ano de uns 4 milhões. Só que o ponto só tem Copa esse ano. A próxima daqui a 4 anos. Então a gente vai ter que diminuir um pouco isso.
E essa diminuição, essa redução, na verdade, que a gente vai fazer, é meio conta de padeiro, né? Vai meio que no dedo, assim, vamos dar um Quase que chablau aí pra metade aí, baixo. né? Vamos botar que ele vai faturar aí uns R$200 mil por mês, que é bem abaixo desses 350 que ele fatura hoje, talvez seja até um pouco otimista ainda, mas isso por 12 daria 2,4 milhões por ano. Novamente, teve aquele vazamento lá, um comentário que ele fez, alguma coisa assim, que você vai estar na imprensa, de que metade do faturamento, teoricamente, ficaria com o amigo dele, não sei até que ponto isso é verdade, mas pra gente ser um pouco mais conservador aqui no valuation, vamos assumir que, de fato, ele só fica com metade desse dinheiro, então a gente vai dividir aqui por 2. Ele ficaria com 1,2 milhão. Eu vou considerar que esse valor vai ser o mesmo para 2024 e 2025, o que pode ser um pouco conservador demais, afinal o Casé tem espaço para crescer ainda no YouTube. Você vê o MrBeast, por exemplo, é enorme lá fora. Eu acho que ele tem muito espaço para crescer, mas não dá para comparar com o MrBeast, porque, por exemplo, um gringo não assiste o meu canal. Agora, eu assisto um canal do gringo em inglês, então o mundo inteiro assiste. A língua inglesa é muito poderosa, né? Já é quase que uma vantagem, né? Ele tem acesso a 8 bilhões de pessoas, a gente tem acesso a 200 milhões de pessoas. E mais ainda, se você for no canal do MrBeast, ele traduz dublagem mesmo para, sei lá, mais de 10 línguas diferentes. Então é um negócio absurdo. O que o MrBeast faz dá para ser traduzido. O que o Casimiro faz é mais difícil, né? Bem mais, porque tem piada interna, né? Isso, piada é mais interna difícil. É difícil você jogar. Mas eu concordo que ainda tem espaço para crescer. Só que eu acho que o espaço para crescer não está na audiência, tá? Eu acho que o espaço para crescer está em monetização, novas formas de monetização. Ali tem muito espaço. Muito Até mesmo. porque tem um trade-off enorme, né? Você cresce na audiência, você acaba reduzindo um pouco também o seu CPM. Então, você cresce, mas cai o faturamento. Total. Mas aí, por via das dúvidas, botou 1,2 só para não ser muito otimista, mas também não ser exageradamente conservador. Em seguida, vem o TNT. Ele apresentava o TNT, ele não apresenta mais. Mas ele ainda tem um contrato com a TNT. Não dá pra saber como que funciona esse contrato hoje. Não, mas, cara, a gente pode considerar assim, ó. É que a Globo fez a proposta para ele. E ele recusou. Quer dizer, você pode considerar outras propostas de apresentador, né? Sei lá. Isso é uma boa, assim. E, pra você ter ideia, Kleber Machado ganhava 250 mil por mês para apresentar na Globo, e aí o cara ganhava menos, teoricamente. Então, você também dá para ter uma ideia de quanto o Casimiro poderia ganhar. Sendo o mais conservador possível, Kleber Machado, 250 mil por mês, vezes 12 dá 3 milhões por ano. Então, ele tem potencial pleno de alcançar isso. E patrocínios aí, cara, tá em branco? Esse daí vai ser, vou te falar, hein? Patrocínio, por que eu deixei em branco? Porque na Copa ele teve aqueles patrocínios enormes, mas é Copa. E Copa é só daqui a 4 anos de novo. A gente nem sabe se ele vai querer apresentar, se vai fazer sentido pra FIFA também. Parece que ela não ganhou tanto dinheiro, não valeu tão pena assim pra ela. Ele consegue pegar patrocínios novos com o canal que ele tem? Com certeza, pra mim não tem sombra de dúvida nenhuma. Até me parece que foi estratégia dele só começar meio que profissionalizar ou tentar conseguir patrocínios e fechar com empresas mais recentemente. Então é um negócio que ele pode, manter pro futuro, fazer um canal dele e tudo mais. Mas por enquanto é mais um gatilho que a gente fala do que algo que você quer atacar no modelo, né? Assim, se acontecer, ótimo. Você comprou o Casimiro por X, ele vai começar a fazer patrocínio, você vai ganhar Y. Mas por enquanto a gente não tem visibilidade sobre isso. Cara, mas o cara, ele tem como, é uma máquina de patrocínio. Você acha que ele consegue fechar? Nossa, muito. Assim, ele é o cara perfeito para as agências de publicidade. Esse cara, se quiser fazer publicidade, vai dar um caldo, velho. Você que tem noção de contrato publicitário. Nossa, cara. Quanto você acha que, assim, se o Casimiro quiser torar, fazer muito se ele dinheiro? quiser torar, cara, no momento que ele tá, ele é um cara pra fazer, cara, eu tô olhando um pouco porque a gente vai fazer aqui, ele deve fazer mais, cara, se ele quiser. Eu acho que ele é um cara de 20 a 40 milhões, assim. 20 a 40 Não, eu milhões? não acho, eu tenho certeza. Tem questão de se ele quer, porque também, putz, cara, assim, é um... Eu acho que ele abraçou. Ele abraçou? Eu acho que ele abraçou, depois da Copa, principalmente. Ele fechou patrocínio com as maiores empresas que existem. Aqui no Brasil, assim. Cara, eu botaria assim, só que no caso dele eu não faria um número e um growth, eu faria o contrário, porque eu acho que ele tá na hype. Então, cara, eu botaria um valor hoje e depois, cara, ainda é muito dinheiro, mas um decréscimo em cima disso daqui. Eu botaria uns 35 milhões, depois 25 milhões, depois 20 milhões, entendeu? 35, 20... 25 e 20. Mas, cara, de novo, assim, ele tem potencial para fazer muito mais esse ano. É que eu não sei direito... Ele deve ter muita amarração também, entendeu? Eu não sei, às vezes me parece que é um negócio dele. Putz, ele querer manter aquele estilo de vida que ele tinha, sem necessariamente se comprometer. Como é que vai ser fazer propaganda? Será que ele leva jeito? Será que ele não leva? Mas sabe um ponto, cara? Eu sempre percebo, as pessoas elas sempre começam assim, cara. E aí, por exemplo, você começa lá numa casa, assim, você tá com um cenário feio, entre aspas, pobre financeiramente. Aí, de repente, você pega... Olha pro Whindersson o que aconteceu. Aí, de repente, aí você começa a profissionalizar o negócio, começa a ficar maior. E aí, cara, você vai se acostumando com o negócio e, de repente, você não volta mais. As pessoas, elas sempre tendem a, cara, em algum momento crescer. Não, cara, o Casimiro, olha, se ele fizer um bom trabalho ali, cara, de imagem,
com consistência, etc., ele pode ser ele já é, né? Mas ele pode criar um legado também, porque ele não criou um legado, né? Tá no caminho certo, cara. Institucionalizar mesmo. Institucionalizar. Mas aí beleza, vamos usar então essas premissas, 35 milhões, 25 milhões e 20 milhões de reais até 2025. Mas o YouTube você não botou growth nenhum? Cara, o YouTube eu não coloquei, porque a gente estava conversando aqui, mudou os valores, mas a gente pode colocar também. Você acha que ele consegue crescer? É porque acho que fica um pouco naquela discussão, né? Ele vai crescer a audiência ou vai crescer a monetização e a audiência continua igual? Pô, cara, eu acho que hoje ele é uma empresa. Se ele quiser ganhar mais dinheiro, ele vai ter que virar uma empresa, não é? E para isso ele vai ter que deixar de ser o produto ou serviço, vai ter que passar a ser um dos canais de aquisição para algum negócio dele. Sim. Ou que ele vire sócio. E, se eu fosse ele, eu faria isso rápido, porque existe um prazo de validade para isso acontecer. Mas, cara, eu te falar que ele me surpreendeu, assim. Eu assisti a Copa toda pelo Cazé TV, porque lá em casa não tem antena e tal, então eu acabei vendo por ele. A equipe que ele montou foi muito boa. Ele botou o Defante pra ficar lá. Cara, o comentarista falava, o narrador, na verdade, falava sabe, 7 línguas. Absurdo, eu nunca vi aquele cara na minha vida, não acompanho muito futebol, mas o cara era absurdo. Então ele mostrou que ele tem capacidade de criar equipe. Aquela casa que ele tava, foi todo feito para um escritório de arquitetura. Foi ele que fez isso? Foi ele que montou. Eu não sei se tem um operacional por exemplo, por trás, o negócio da Copa, foi ele que pegou a transmissão? Não foi aquela live mode, eu acho? Cara, não sei quem tá por trás exatamente, mas assim, ele conseguiu bidar na pessoa certa, sabe? Meio que na pessoa que ia fornecer tudo isso pra ele, em vez de cair na mão de alguém que falhasse na hora. Não, cara, eu também acho. Ele é, as maiores promessas do Brasil facilmente. Mas eu ainda acho que, assim, a partir disso como premissa para YouTube, quando a gente tá falando de receita de ads mesmo, é muito forte, porque entraria com uma outra linha de receita. Putz, se ele consegue vender algum produto no YouTube dele. Porque, sem dúvidas, ele tem capacidade de fazer plena, assim. E quanto que dá isso daí? Cara, se a gente tirando o imposto aqui, sobra mais ou menos pro bolso dele. Você tirou o quê de imposto? Eu tirei... É complicadinho explicar o que é de imposto, mas é basicamente o lucro real, né? Eu sumo o lucro real aqui e tira, dá mais ou menos 34% do total. O que sobra para ele mesmo, no final das contas, assumindo, tô até ignorando o custo aqui que ele possa ter de peso e tudo mais, porque eu acho que é pequeno em relação a tudo que ele faz. Sobraria pro bolso dele em 2023, 30 milhões, em 2024, 24 milhões, em 2025, 22 milhões de reais. Isso porque, lembrando, a gente tá projetando aqui que o patrocínio dele vai cair. Então é por isso que não tá subindo, tá decrescendo. Então você tá projetando assim, o que vai sobrar no bolso dele, caso esse cenário aconteça, vai ser mais ou menos 30 milhões 23, 24 milhões 24, 22 milhões 25. Não é o quanto vale a empresa dele. Não. Até porque se você somar tudo isso aqui, dá, 77 milhões. E muita gente vai até argumentar, mas 77 milhões, então ele vale 77 milhões. Não é bem assim. Por quê? Porque, cara, primeiro, quando você vai comprar uma empresa, você quer ter lucro com aquilo. Então, você não vai pagar 77 para receber 77. Segundo, tem um risco grande aí no meio. Várias coisas podem acontecer, como aconteceu com o Luva de Pedreiro, ele decidiu do dia para a noite parar e tal. Tudo isso vai afetar o investimento. Pode ter um risco de imagem. Risco de imagem, cara. Risco pessoal. Assim, você é uma pessoa, se você é uma empresa, você pode ficar doente, pode acontecer alguma coisa, você não poder mais streamar, e isso vai afetar o faturamento. Então tem uma série de riscos que os investidores vão querer ter um retorno a mais para poder correr esse risco. Senão não vale a pena. Senão ele investe, você no Tesouro Direto tá rendendo 13% ao ano, sabe? Daí, isso é o que a gente chama de taxa de desconto, assim, qual o seu custo de oportunidade, no que você poderia investir que é tão arriscado quanto isso, qual seria o retorno que você exigiria para investir num influencer como Casimiro, talvez. Pelas nossas contas aqui, que provavelmente não é nada extremamente preciso, daria mais ou menos uns 37%, quase 40% de taxa de desconto. Então, como se você quisesse ter um retorno de 40% para investir num negócio que é arriscado assim. Isso a gente usa para trazer valor presente. O que é trazer valor presente? O dinheiro que você vai ganhar em 2024 não vale a mesma coisa se ele estivesse na sua mão hoje. É igual a casquinha do McDonald's, né? Putz, antigamente valia R$1, hoje em dia você vai lá, paga quase R$3 numa casquinha. Então o dinheiro vai perdendo valor ao longo do tempo e tem essa questão toda de custo de oportunidade. Você poderia estar investindo em outra coisa. Aí trazendo o valor presente e somando esses fluxos de caixa, quanto o Casimiro poderia fazer dinheiro, daria mais ou menos uns 50 milhões de reais. Então assim, basicamente, você pegou o CDI, que se eu tiver um dinheiro que quiser investir sem correr risco, que eu vou investir no CDI. Exatamente. Ganha 13% em 2023, por exemplo. E aí você assume o seguinte, se sem risco eu ganho 13%, para investir num negócio com risco do Casimiro, por exemplo, eu cobraria 25% de prêmio. Exatamente. Então você está cobrando 37,2% basicamente, né, em cima desses 30 milhões aqui. Então esses 30 milhões daqui a um ano, você está falando que valem 24 milhões hoje. 24 milhões daqui a 2 anos valem 15 milhões hoje e 22 milhões em 25 valem 11 milhões hoje. Aí você somou esse fluxo todo e deu 51 milhões, que seria o preço que vale a empresa de Casimiro. Perfeito, tá explicando melhor que eu já. Cara, a gente treina. Agora, eu tenho que cara, ficar bom assim de resumir o valor. Eu acho que... Puta, cara, é muita grana. Eu acho que é uma boa grana isso daí. Eu acho que é uma boa. Sabia? Eu não acho que é muito. Você acha que é muito? Não é muito. Não,
Vamos lá. É muito, mas eu acho que é justo aí nesse caso. Porque nesse caso você está considerando a receita que vem de Twitch, YouTube, TNT, etc e tal. Patrocínios. Cara, é uma boa grana. Agora, eu acho que o maior negócio do Casimiro ainda não foi criado não, cara. Eu concordo. Não foi criado o maior negócio dele. Você acha que se ele criar um produto, uma rede de hambúrguer, igual o MrBeast fez, é coisa de bi? Acho que não. Acho que não. Dele alcançar? Não, uma hamburgueria não. Mas vale muito mais do que essa conta toda aí. Qualquer coisa que ele criar da noite pro dia vale mais do que esse valor aí. Eu concordo. Qualquer coisa. Então, até porque isso daí, né, eu cobraria um prêmio maior do que 25. Concordo também. Muito maior, porque, cara, se de repente É da noite pro difícil dia você ele passa, chamar um ele prêmio. para. Porque você não tem... Qual o seu comparativo? Se você não fosse investir no Casimiro, você investir em quem? Não sei. Assim, não é um mercado que tenha pra não é você um mercado, olhar e ver. Depende muito da negociação, né? Mas não, quando eu falo não acho que é de bi, não é que não acho que é de bi, é que eu acho que não é da noite pro dia. Eu acho que... Cara, muitas pessoas grandes tentaram fazer muitas coisas assim, no final das contas não tiveram tração. Eu acho que ele é diferente. Ele tem um magnetismo com a galera. Mas, enfim, qualquer coisa que ele criar vai valer mais do que esse valuation que a gente achou aqui, com certeza. Eu concordo. Assim, fazer um valuation desse, gente, é mais pela brincadeira do que pelo... Brincadeira não é uma oferta firme que você está fazendo aqui pro Casimiro? Pra Casimiro. comprar um negócio dele, 51 milhões? Parabéns pelo seu trabalho, Casimiro, desculpa a brincadeira aqui. Você é um cara com resultado excepcional que inspira muita gente, inclusive nós. Parabéns. Quer falar alguma coisa, Lê? Espero que ele não fique chateado por nada disso, assim, é um exercício que você fica fazendo pra achar número e tal. Tem muita informação limitada, então, putz, fica à vontade pra falar, isso aqui não é assim e tal. E a intenção de forma alguma, porra, é colocar uma etiqueta em você e falar, você vale 50 milhões. É mais um exercício de quanto valeria, talvez, o trabalho ou o alcance que você gera e a quantidade de dinheiro que você acaba fazendo como uma consequência desse trabalho bem feito. Porra, de quem você é, que, putz, é um cara, além de engraçado, empenhado pra caramba em várias coisas.